Carla, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão 99. É um número surpreendente que o dinheiro seja a causa, o principal motivo de brigas e principalmente de separações. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. Isso mesmo, né? A gente identificou aí que o dinheiro é o terceiro elemento nos relacionamentos, vamos dizer assim, né? E através dessa pesquisa, nós tivemos dados muito interessantes e muito importantes. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco, né? Entender como a questão financeira ela afeta, de fato, ali no relacionamento, né? Inclusive, como você falou, 50% dos brasileiros ali apontam, né, o dinheiro como principal motivo das brigas. E na região sul, 43%, né, desses entrevistados, eles ficaram com dívidas após o término do relacionamento. É muito importante que as pessoas tenham essa atenção, tenham esse cuidado quando forem, né, compartilhar dívidas ou até mesmo fazer alguma compra ali no nome do seu parceiro. Olha, eu tenho aqui que 4 em cada 10 brasileiros já ficaram com o nome sujo por causa de um relacionamento amoroso. É exatamente isso que você está falando. Isso mesmo. Então, é interessante que as pessoas, né, que os parceiros, eles tenham muito cuidado com relação a emprestar o seu nome, vamos dizer assim, né? Que o diálogo, ele seja um caminho sempre a ser seguido, né? Que os casais, eles tenham cuidado na hora de fazer, né, essas dívidas, deixar muito as claras, é um ponto muito importante para que se evite, né, problemas como esse, de, por exemplo, terminar um relacionamento e ficar ali. Alô? Caiu a ligação? Vamos tentar o contato de novo. Claro que a gente está falando daqueles relacionamentos mais efêmeros, né? Não um relacionamento que nem o Pedro Rovani de 50 anos. Carla, a gente está falando, deu um corte na ligação aí. Você pode concluir? Ah, sim, com certeza, né? Então, falando um pouquinho aí dos relacionamentos, né? É muito importante que os casais eles tenham um diálogo, principalmente quando se fala em dinheiro, ter tudo muito bem definido, né? A dica que fica caso se o casal possua ali uma conta conjunta, é interessante que cada um tenha ali uma conta separada para as suas despesas individuais, né? Que quando forem fazer dívidas, né, que seja muito bem acordado e que seja muito bem definido, né, para que se evite problemas caso, infelizmente, o relacionamento não venha a dar certo, que, né, as pessoas estejam muito bem resguardadas ali, para que seja que cause menos impacto possível. Pois é, esse causar menos impacto possível significa também que 45% responderam a essa pesquisa da Serasa dizendo que ficaram com dívidas do parceiro, mesmo ou a parceira, depois do fim do relacionamento. Isso mesmo, isso mesmo. Justamente essa falta, né, de diálogo e até de acompanhamento mesmo financeiro, isso acaba impactando ali um pós-relacionamento, né? Tanto é que 45% dessas pessoas, elas tiveram que assumir essas dívidas depois do relacionamento e isso juridicamente falando, a partir do momento que a pessoa assume a dívida, tem uma dívida em seu nome, então a pessoa que está com a dívida, ela tem que arcar 100% com, né, o pagamento dessas dívidas. Olha só, e um número surpreendente aqui, 24% se dizem dispostos a investigar a vida financeira de alguém antes de se envolver romanticamente. Isso mesmo, né? Inclusive, também através dessa pesquisa, nós fizemos ali uma análise de 1 em cada 10 pessoas, eles vão lá no score da pessoa, né? E visualiza como que está o score da pessoa, se o score da pessoa está bom, como que a pessoa está com dívida. Então, isso reflete muito até a preocupação, né, das pessoas de, quando for manter um relacionamento sério, né, aceitar ali um relacionamento sério, o parceiro tem que estar economicamente estável, né? Muitas pessoas consideram ali a estabilidade econômica como um fato crucial e importante para quando for, né, se relacionar romanticamente com uma pessoa.
E essas dívidas são mais referentes a cartão de crédito, principalmente, empréstimos, né? Entre outras pequenas coisas do cotidiano, mas que acabam se tornando uma dor de cabeça sem tamanho quando as pessoas se separam. Isso mesmo. Por isso que é muito importante, né, que as pessoas não tomem essas decisões financeiras por impulso, né? Que não tenha ali uma falta de planejamento, que seja tudo muito bem planejado, que seja tudo muito bem decidido, né? Que evitem gastos excessivos, né, com itens supérfluos. Então, esses comportamentos, eles acabam gerando conflito no relacionamento, e aí, consequentemente, acaba ali até impactando diretamente no término dos casais. Mas tem umas coisas muito interessantes de tempos modernos, né? Pelo menos uma em cada 10 pessoas já investigou o score e o CPF do parceiro antes de assumir qualquer compromisso sério. Isso também é uma segurança, principalmente para as mulheres, quando o sentido a gente todos os dias vê nos jornais e na imprensa os colegas relatando aí ocorrências policiais de mulheres denunciando que foram vítimas de golpe. Isso mesmo, bom ponto, né? Por quê? Porque o dinheiro, ele ainda, querendo ou não, ele é um tabu, né, entre as pessoas. Muitas pessoas, elas sentem vergonha de expor as dificuldades financeiras, né? Ou tem medo de revelar o parceiro que está, né, com essas dificuldades, e a preocupação de perder o parceiro. Então, ali acaba, né, o parceiro, principalmente os homens, que, né, não a maioria, mas uma grande parcela, acaba ali, né, trazendo essa questão, né, que a gente até chama de infidelidade financeira. Nossa psicóloga aqui da Serasa, ela intitula como infidelidade financeira, né? E aí esses 49% dos entrevistados, eles acabaram escondendo algum problema financeiro, e aí acaba ali se enrolando, né, com a própria parceira, pedindo ali um cartão emprestado, pedindo um empréstimo, pegando dinheiro, e acaba que quando termina esse relacionamento, a parceira fica com essa dívida, né, para arcar, e muitas vezes não consegue arcar e acaba trazendo ali muitos prejuízos, além de financeiros, psicológicos também. E é muito importante que as pessoas tenham cuidado, principalmente as mulheres, com golpes, né? Com pessoas que se aproximam e aí começam a pedir dinheiro de forma exagerada. Tem que ter muito cuidado com relação, né, a esse tema. Nessa pesquisa da Serasa também, possivelmente a frase deve ser da psicóloga, do pessoal da psicologia e da Serasa, que a vida a dois, muitas vezes, também é uma vida a três, quando as finanças entram em cena. É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso é muito importante que tenham cuidado, que ajam racionalmente, né? A psicóloga, ela até alerta, inclusive, sobre as decisões impulsivas, né? Motivadas por uma visão idealizada do amor romântico. Então, isso pode até causar prejuízos duradouros, né? Como, por exemplo, eu já falei antes, emprestar cartão, fazer empréstimo, né? Assumir dívida pelo outro sem planejamento. São atitudes que, embora pareçam gestos de amor, eles podem comprometer a saúde financeira da pessoa que assume. Então, é muito importante, né, além do companheirismo, da parceria, se ter muito cuidado, além disso, tratar de forma muito racional quando a gente fala de dinheiro, né, que seja muito bem definido e muito às claras. E esse levantamento da Serasa tem um dado também muito interessante, que mostra que 65% das pessoas entrevistadas, e foram quase 1.200 em todas as regiões do país, 65% afirmam conversar abertamente sobre o tema com o parceiro ou parceira, e 58% organizam o planejamento financeiro em conjunto, o que pode aí facilitar e também fortalecer a relação. Carla? Isso mesmo, perfeito. A gente falar abertamente sobre tudo, né? Inclusive sobre dinheiro. A gente os casais estabelecendo um espaço seguro para falar sobre os ganhos, sobre as dívidas, sobre os hábitos de consumo, né? Os objetivos. A transparência, ela evita mal entendidos, então fortalece a confiança,
não é verdade? Então, também o planejamento financeiro em conjunto, né? Como, por exemplo, criar um orçamento mensal que inclua todas as despesas fixas, né? As despesas variáveis, as metas de economia que o casal tem junto. Isso ajuda a alinhar as expectativas entre eles e tomar as decisões, né, mais conscientes entre os casais. Outro ponto também muito importante é evitar misturar finanças sem planejamento, né? Antes de assumir alguma dívida, principalmente a dívida do outro, né, ou compartilhar cartão, avaliar juntos, né, os riscos, estabelecer regras claras é muito importante. E é sempre bom também ter reserva de emergência, né? Quando se fala em dinheiro, é sempre bom ter um dinheirinho ali guardado para os imprevistos. Por quê? Porque evita, né, situações inesperadas, né, que possam virar crises financeiras e emocionais, né? Dinheiro, dinheiro, amor à parte. É isso mesmo, isso mesmo. Olha, é bem interessante essa pesquisa. As pessoas que se interessarem, abrir melhor esses dados, Carla, encontra essa pesquisa no site da Serasa? Isso, assim, a gente tem várias dicas, inclusive nós temos um blog, né? E lá tem as informações que vocês precisam saber. Também temos ali no nosso YouTube, na nossa página, né? No nosso canal no YouTube, Serasa Ensina. Temos várias dicas de financeiro, né? Para falar um pouquinho sobre a vida financeira, direcionamentos, como funciona cada situação ali do seu, né, do seu mundo, vamos dizer assim, de dinheiro, quando a gente fala de dinheiro. Tá certo. E falar em dinheiro é uma necessidade, né? Não só com o parceiro, mas as famílias também precisam falar abertamente sobre isso. Isso mesmo, é um ponto muito importante para que consiga-se, né, alinhar as expectativas e conseguir ali ter uma vida mais tranquila. Que apesar do dia a dia, dos percalços, né, sabemos que não é fácil, mas se a gente tem a vida mais organizada, tudo mais planejado, fica mais fácil de resolver as questões ali que surgem no dia a dia. Tá certo, Carla Ponte, especialista em educação financeira da Serasa, obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui no Conexão 99. Tenha uma boa noite. Boa noite.